Ser católica e feminista. Pode isso, Arnaldo? Bom, se o Arnaldo pode ajudar, eu não sei, mas eu posso. E te garanto que até o final desse vídeo, você vai sair daqui com um entendimento claro sobre esse tema. E mais ainda, vai saber como se posicionar diante dele. Será mesmo que é possível ser católica e feminista? A resposta é uma só. Haja coração! A verdade é que depende. Depende da narrativa, depende da história que você ouviu sobre o feminismo, depende da fonte que você consultou sobre ele e o que ele promove socialmente. Se você entende que o feminismo foi um processo de aquisição de direitos para as mulheres, direito a voto, trabalho, educação, proteção contra a violência, você pode até dizer que é possível ser católica e feminista. O problema é que essa narrativa não condiz com a verdade histórica e com a construção ideológica que esse movimento promove. O problema aqui não é o que aparece na superfície do feminismo, mas o que está nas suas bases e fundamentos. E é exatamente aí que eu quero te levar hoje. O feminismo que foi vendido para você das redes sociais, das frases de empoderamento, dos slogans bonitos. Nós temos que ser feministas. Tem que ser feminista, porque o feminismo visa a igualdade. Fala-se, o que você está fazendo é mansplaining. É só a ponta de um iceberg extremamente problemático e politizado. Quando você conhece as origens do feminismo, nunca mais vê esse movimento da mesma forma e começa a entender por que ele é totalmente incompatível com a fé católica. Vamos às raízes, então? O feminismo é entendido historicamente como um movimento que se dá em ondas, e cada onda revela um pouco mais do que está por debaixo da superfície. Mas antes de falar das ondas, eu preciso te falar do solo em que esse movimento nasceu. O feminismo moderno não nasce do nada. Ele nasce dentro de um contexto filosófico muito específico, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Movimentos do século XVIII que substituíram a revelação divina pela razão autônoma do indivíduo, como critério último da verdade e da moral. A considerada mãe do feminismo, Mary Wollstonecraft, escreveu A Vindicação dos Direitos da Mulher em 1792, diretamente inspirada pelos ideais da Revolução Francesa. Esse é o solo filosófico do feminismo desde a origem. Não a proteção da mulher, é a ruptura com a ordem revelada por Deus. E é importante dizer isso, porque muitas mulheres que lutaram pelo voto na chamada primeira onda, no final do século XIX, início do século XX, não tinham consciência dessas bases ideológicas. Uma escritora e ativista conservadora americana, décadas depois, ao analisar esse período histórico, escreveu: as sufragistas lutaram e venceram em 1920 pelo direito de voto das mulheres em todos os 50 estados americanos. Mas elas eram mulheres que se baseavam na família e não tinham vontade de erradicar a natureza feminina. Definitivamente, elas também eram contra o aborto. E isso é muito revelador. As mulheres que lutaram pelo voto, muitas vezes, defendiam a família, a maternidade e a fé. Mas o movimento feminista posterior se apropriou dessas conquistas e as usou como trampolim para pautas completamente diferentes daquelas que essas mulheres defendiam. É exatamente o que acontece até hoje. O feminismo se apresenta como a face das conquistas legítimas: o direito a voto, a educação, a proteção contra a violência, mas carrega nas suas bases uma agenda muito diferente. E é na segunda onda, a partir dos anos 1960, que essas bases filosóficas se tornam explícitas e inegáveis. E aqui eu preciso te apresentar as 3 obras mais importantes para você entender o que o feminismo realmente é. A primeira obra é O Segundo Sexo, o livro escrito por Simone de Beauvoir, filósofa francesa, existencialista e ateia declarada. Obra essa que foi publicada em 1940, na qual está escrito aquilo que define a segunda onda: ninguém nasce mulher, torna-se. Essa frase parece inocente, mas ela carrega uma bomba filosófica. A ideia de que o feminino não é algo da natureza humana, mas é uma construção social. Para essa autora, não existe uma vocação específica da mulher ordenada por Deus. A identidade feminina, para ela, é fruto da cultura e não da criação. A segunda obra é A Mística Feminina, de Betty Friedan, publicada em 1963. Friedan denunciou a vida doméstica, a maternidade, como fontes de opressão e frustração feminina. Para ela, a mulher realizada é a mulher que rompe com o lar,
que entra no mercado de trabalho e que abandona o modelo de esposa e mãe. A maternidade é apresentada como uma prisão, o lar apresentado como jaula, a família apresentada como sistema de opressão. A terceira obra é Política Sexual, de Kate Millett, publicada em 1970, foi uma das primeiras autoras a sistematizar o conceito de patriarcado como sistema político de dominação masculina, e uma das vozes que, dentro do feminismo radical da época, defendia que a estrutura familiar tradicional precisava ser radicalmente superada como uma condição para a libertação da mulher. 3 obras, 3 autoras que rejeitavam explicitamente a ordem natural, a família e a maternidade como vocação. Esse é o fundamento do feminismo, não o que está sendo vendido para você nas redes sociais. E quando você conhece essas bases, começa a entender por que o feminismo, onda após onda, foi chegando onde chegou hoje. Ao aborto como direito, a ideologia de gênero e a dissolução da identidade da mulher. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Quero dar pro mundo inteiro, eu vou dar pro mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que tá dentro de mim, eu vou abortar. Nada disso, nenhuma dessas 3 coisas foi acidente, foi consequência. E nessa quinta-feira, no dia 25 de junho, eu vou dar uma aula ao vivo e gratuita para aprofundarmos esse tema. Se você tem interesse em participar e esclarecer a sua mente sobre tudo isso com base histórica, comenta aqui feminismo, eu te envio o link, ou se inscreva pelo link lá na minha bio. Te vejo na aula.